E Bionerds, beleza? Professor Vinícius na área, passando agora para a gente começar mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar sobre fisiologia humana, mais precisamente sobre sistema digestório, ou digestivo, como falava antigamente. Massa? Solta a vinheta! Então galera, antes da gente começar a falar sobre sistema digestório como um todo, precisamos entender o que é um sistema. Vocês sabem o que é um sistema? Não? Vai saber agora. Sistema nada mais é do que uma estrutura, certo? Um conjunto de órgãos que vão interagir de forma independente, mas que vão executar uma única finalidade. Já que estamos falando sobre o sistema digestório, então, qual é a finalidade do sistema digestório? Qual é a sua função? Digerir os alimentos, sim, é a finalidade maior do sistema digestório, tá certo? Mas vamos entender como isso vai acontecer de um formato bem didático e bem explicadinho. Portanto, o sistema digestório, ele tem a finalidade de destruir os alimentos, de quebrar os alimentos para a obtenção de nutrientes. Deu para entender? Não? Vou falar de um jeito mais fácil. A função do sistema digestório é absorver os nutrientes através das fontes de alimento. Carne, arroz, feijão, certo? Então, através da ingestão desses alimentos, nós conseguimos os nutrientes. Mas antes de falarmos do sistema digestório, dos órgãos do sistema, vamos falar sobre dois tipos de digestão. O primeiro é a digestão mecânica e o segundo é a digestão química. Qual é a diferença entre as duas? A digestão mecânica é aquela que envolve a mecânica do corpo, certo? Como assim? Quando eu mastigo, eu faço um movimento, eu executo o movimento. Então, eu estimulo a mecânica do meu organismo. Quando eu engulo o alimento, também é uma forma mecânica. Quando o alimento desce pelo esôfago, que é este canal que fica na região do tórax, ele também desce em formato de um movimento ritmado, que vamos ver mais lá na frente. E temos também a digestão química. E como a digestão química ela funciona? Ela funciona de uma maneira diferente. Ela não funciona somente pelo movimento. Ela precisa principalmente de ações de enzimas. E o que são enzimas? São estruturas que vão auxiliar no processo da digestão dos alimentos. Chamam a atenção primeiro do cérebro. E o cérebro vai estimular as tuas enzimas e saber que está na hora de você comer. Certo? Por sinal, você já jantou, já almoçou, já tomou café? Se não, vá comer, viu? Depois da aula. Agora, sem mais arrodeios, vamos falar sobre os órgãos que trabalham no sistema digestório. E qual é o primeiro órgão? É a boca. Certo? Qual é a função principal da boca? Na verdade tem algumas, né? Mas a primeira função é mastigar, a mastigação. Tanto é que quanto mais você mastiga, melhor a sua digestão. Tem algumas pessoas que se alimentam muito rápido, consequentemente o processo de digestão dela não é muito boa. Tem outras pessoas que comem, parece que vai demorar uma eternidade para comer, mas em compensação não vai ter problema nenhum em relação a isso. Certo? Tem problema digestivo, alguma coisa assim. E outra finalidade que a boca tem, também na presença da língua. Para quê? Sentir o sabor dos alimentos. Quantos sabores vocês acham que a língua sente? 5, 10, 12? Calma, gente, não é isso tudo não, tá? São só 4. Esses 4 estão difundidos em pedaços ou partes da língua. Primeiramente, na ponta da língua sentimos o sabor doce. Nos cantos da língua sentimos sabor salgado. No meio da língua sentimos sabor azedo. E lá no final da língua sentimos o sabor amargo. Certo? Tanto é que quando a gente toma aqueles remédios que são desse tamanho, aí a gente vai, toma um remédio, mas o remédio não desce, volta e fica preso aqui. Chega a fica concentrado aquele gosto estranho. É o amargo. E justamente porque fica concentrado, porque é a região onde tem uma maior percepção desse sabor. Certo? E justamente na boca estão presentes estruturas
que participam tanto da digestão mecânica quanto da digestão química. Os dentes e a língua participam da digestão mecânica. E a saliva, que fica aqui embaixo da língua, sendo produzida constantemente, certo? Ela é justamente um processo natural que vai ajudar a lubrificar, a molhar, vamos dizer assim, o alimento, certo? Que quando ele já passa pelo processo de deglutição, que é o ato de engolir, ele muda de nome. O alimento deixa de ser chamado alimento, de ser carne, arroz, feijão, para ser chamado de bolo alimentar, que misturou tudo. Dentro, na presença da língua, temos duas estruturas, ou melhor, duas enzimas que vão ajudar a lubrificar o alimento. A primeira enzima se chama pitialina. E essa enzima, ela ajuda a quebrar os carboidratos. O que são carboidratos? São alimentos que vêm do açúcar, certo? Como frutas, ajuda a quebrar de uma forma mais rápida, arroz, macarrão, certo? Então, são alimentos que têm fonte de açúcar e aí a pitialina ajuda no processo de quebra de uma forma mais rápida. E a outra enzima é a amilase salivar, a própria saliva que vai ajudar na lubrificação. Que faz parte, o segundo órgão que faz parte do sistema digestório é a faringe. A faringe é uma estrutura, um pequeno canal que fica na região do pescoço e está dividido. E a faringe, ela trabalha em dois sistemas diferentes, no digestório e no respiratório. No sistema digestório, ele é chamado de orofaringe. Já no sistema respiratório, é chamado de nasofaringe. Por que orofaringe? Cavidade oral. Naso, cavidade nasal. Cavidade nasal, a finalidade é de respirar. Cavidade bucal é de respirar. Perdão. Cavidade foi mal, gente. Falha nossa! Que burro, vou dar dela pra ele. Pois é, gente. Chama o chavinho aí. Isso. Então, retomando. No caso, a orofaringe é a estrutura que vai ajudar no processo onde o alimento percorre. É somente um processo de transição. É muito rápido. O fato de passar da boca para a faringe é muito rápido. Mas a pessoa tem que tomar cuidado porque não pode se comer conversando, porque pode se engasgar. Esse processo que está se engasgando, dependendo da situação, a pessoa pode até morrer, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque quando a gente for falar sobre o sistema respiratório, vocês vão entender um pouco melhor. O próximo órgão que vamos falar é sobre o esôfago. O esôfago é um órgão muscular e que vai fazer o processo natural de descida do alimento, através de contrações musculares. Essas contrações musculares são chamadas de movimentos peristálticos. São movimentos ritmados que fazem com que o alimento percorra o trajeto até o estômago. O esôfago ele só tem 25 centímetros, é muito pequeno, certo? E o alimento chega até o estômago em torno de 5 a 10 segundos. E o próximo órgão que vamos falar é o estômago. O estômago é onde a mágica acontece, é onde tudo vai mudar, certo? Por quê? O estômago ele é um órgão que vai ocorrer um processo de dilatação nele. Para quê? Para comportar a quantidade de alimento que você está ingerindo. O estômago fica localizado muito perto do diafragma, certo? O diafragma é uma estrutura que fica na parte respiratória, certo? E fica muito próximo a ela. Todo o processo, a partir do estômago, todo o processo digestivo é feito por digestão química, ou seja, através das enzimas digestivas. E o que é que acontece? Dentro do estômago tem o que a gente chama de suco gástrico, ou seja, é uma estrutura
ácida que vai envolver o alimento. Na verdade já não é nem alimento, mas é bolo alimentar. Vale salientar isso. Não se esqueçam, depois que o alimento passa pela boca, já se chama bolo alimentar, ponto final. E no suco gástrico ocorre a liberação de duas enzimas extremamente importantes dentro do estômago. A primeira, o ácido clorídrico. E o que é o ácido clorídrico? É uma estrutura que é uma enzima, na verdade, que vai desdobrar as proteínas que estão presentes no alimento. Vão desdobrar para facilitar o processo de digestão mais lá na frente. A segunda enzima que está presente no estômago se chama pepsina. E ela é extremamente ácida, certo? Ela gera toda a acidez do estômago. É ela que vai quebrar as proteínas que foram desdobradas pelo ácido clorídrico. Realmente, por ser um ácido, ela, dentro da biologia, da ciência, existe uma nomenclatura que é chamada de pH. pH nada mais é do que o nível de acidez de determinadas substâncias. A substância pode ser ácida ou básica. E essa variação vai de 0 a 14, certo? Essa variação vai depender de cada elemento. Claro, o ácido clorídrico e a pepsina, para vocês terem uma ideia, tem um pH de 2, ou seja, extremamente ácido. Para vocês terem uma ideia da importância que o estômago tem, vocês têm ideia de quanto tempo o alimento passa dentro do estômago para ser digerido? Tempo para você responder? Ah, você foi esperto, eu sei. Ou você colou e viu o tempo? Olha aqui, ó. O professor Vinícius é esperto. Não é porque está do outro lado da tela que não sabe que você está dando uma filada, não. Viu? Mas os alimentos, eles vão variar de tempo. Podem passar de 1 hora a 6 horas. Os carboidratos, por exemplo, eles são digeridos de forma mais rápida. Já as proteínas, que são derivados de carne, demoram mais tempo para ser digerido. Certo? Então a pessoa que, por exemplo, vai para aquele churrascão top, certo? Carne pra caramba, quem gosta de churrasco, né? Claro. E come o dia todinho, a noite ainda está empachado, chega a estar, como diz a expressão, de bucho cheio. Pois é. Essa expressão se diz justamente porque você está empanzinado, você está estufado pela quantidade de proteína que você ingeriu. Deixa eu colocar um questionamento aqui para vocês agora. Gente, é bom mascar chiclete? Vocês entenderam a pergunta? Mascar chiclete é bom? É saudável? Ajuda em alguma coisa? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isso, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou responder para vocês em alguns instantes. Primeiramente eu vou ficar parado esperando você responder. Ah, você é rápido demais, né? Então, gente, chiclete não foi feito para ser ingerido. A gente usa porque é bom, né? Às vezes ajuda a tapear a fome, mas se você ingere o chiclete na hora que você está com muita fome, você vai ter o efeito reverso. Por quê? Vejam só, seu corpo é uma máquina perfeita. Se você está com fome, seu cérebro vai enviar mensagem para o seu corpo dizendo: gente, hora de comer, ó. O seu corpo está sem energia. Então, quando você pega um chiclete, né, você não mastiga o chiclete, você masca. O que é mascar? É só encostar os dentes. Você não tritura o chiclete para engolir. Então você fica tapeando, você fica aproveitando e fingindo. Mas teu corpo não sabe que tu está fingindo. Teu corpo está pronto para receber comida. Então quando você ingere um chiclete, se torna muito ruim para o teu corpo, certo? É preferível que você pegue aquela pipoca salgada e doce, passatempo da viagem. Ah, você já viu muito isso, não é? Eu já vi bastante, né? Aquele passatempo da viagem, aquela pipoca salgada e doce, na verdade é poca salgada e doce. Passatempo da viagem. É muito melhor porque você vai engolir, certo? E vai digerir, né, de certa forma. Então, pessoal, respondendo a pergunta, né? É lógico que mascar chiclete não é bom, certo? Para a sua digestão. Você vai mascarar o efeito digestivo
E com o tempo você pode desenvolver problemas gástricos, certo? Como refluxo, gastrite, certo? Claro que esses problemas podem ser desencadeados por outros fatores, certo? Mas o fato de você mascar chiclete, mascarar a digestão, vai fazer com que você produza, o estômago libere acidez para receber o alimento e com isso dá problema para você, tá certo? Porque a acidez pode retornar para o esôfago e isso não é nada agradável. Quem já teve refluxo sabe como é muito desconfortável. Massa? E o próximo órgão que vamos falar é o intestino delgado. E o que é o intestino delgado? Nada mais é do que um órgão todo emaranhado, todo enrolado. Normalmente nos interiores da vida chama de tripa, são as tripas, né? Mas no caso, nem tripa é uma víscera, certo? São órgãos viscerais. E o intestino delgado, ele está diretamente associado à absorção dos teus nutrientes. Ou seja, é ele quem vai fazer a maior parte da digestão do teu corpo, certo? O intestino, ele tem em torno de 6 metros de comprimento, todo enroladinho. É grande pra caramba, pra vocês terem uma noção. Mas ele cabe de forma bem compacta. Ele é dividido em 3 partes. A primeira se chama duodeno. A segunda se chama jejuno. E a terceira se chama íleo, certo? A parte mais importante dos 3 é o jejum, o duodeno, certo? Mas é bem pequenininha, tem só 25 centímetros. Mas é ele que faz uma importância danada. Por quê? O alimento, ele vem como do estômago, ele vem ácido. Se ele vem ácido, o intestino ele não é ácido. Muito pelo contrário, ele é básico. Ou seja, é um meio que não tolera acidez nenhuma. Então, ele precisa de uma força-tarefa, um conjunto de órgãos que são chamados de anexos ao sistema digestório, certo? Que é o fígado, o pâncreas e o próprio intestino, certo? O intestino é um órgão anexo, né? Mas o pâncreas e o fígado são órgãos anexos. Que é isso? Eles estão ali presentes, eles fazem outras funções, dentre elas faz a função também da digestão, ajuda na digestão. Então, como eu disse, o suco pancreático é uma enzima que é produzida pelo pâncreas, certo? Que é um órgão anexo. E justamente ajuda no processo da quebra das proteínas, certo? Muito importante a sua presença. E torna mais importante ainda porque ela tem uma função alcalina, tem uma taxa de alcalinidade muito grande. Para quê? Para retirar o efeito ácido do bolo alimentar, certo? Fica aqui um registro importante que eu esqueci de falar quando falamos sobre o estômago, que quando o alimento ele sai do estômago para o intestino delgado, ele muda de nome pela reação química que ele sofreu. O bolo alimentar passa a se chamar quimo, certo? Então, quimo é o nome que se dá ao bolo alimentar depois que sofre as reações químicas das enzimas do estômago. Já a bile, que é produzida no fígado, que também é outro órgão anexo ao sistema digestório, ele ajuda de outra forma. Ele não tem uma ação enzimática direta como tem o suco pancreático. É um pouco diferente. Por quê? A bile ela não fica armazenada diretamente no fígado, ela fica armazenada na vesícula biliar, certo? Que é justamente uma estrutura que vai ajudar na produção. Além de apresentar sais emulsificantes. Como assim? A bile vai funcionar como um detergente. O que é que o detergente faz? Ele ajuda na quebra de gorduras, certo? Quando você tem aquela panela bem suja de resto de caldo de galinha, coisa do tipo de carne, quando você passa a esponja com o detergente, quebra-se a gordura. Então o fígado vai atuar desse jeito. Tranquilidade? Tá dando para entender? Se não der,
volta o vídeo para caso não tenha entendido algum conteúdo, beleza? Ou deixa aqui nos comentários que dúvida que você tem, que a gente esclarece todas elas. Show? Lembrando que tudo isso acontece no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, beleza? O próximo suco, né, a próxima enzima é o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado. E qual é a sua função? Ela ajuda na quebra de várias estruturas. A primeira é a maltase, que ela libera a maltase para fazer a quebra da maltose. E o que é maltose? É um tipo de carboidrato, certo? Quando a gente falar sobre os carboidratos, vamos falar sobre eles. Libera também sacarase, que quebra a sacarose, e também libera lactase para fazer a quebra da lactose. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, é algo extremamente desconfortável, ou seja, não podem comer alimentos derivados de leite, por exemplo, né? O iogurte, margarina, né? Coisas muito gordurosas podem influenciar de forma bem desagradável para quem tem intolerância à lactose. Tranquilidade? As outras porções do intestino delgado são o jejuno, que tem em torno de 2,5 metros de comprimento, e o íleo, que tem 1,5 metro de comprimento, certo? Como assim, a grande parte da digestão acontece no duodeno, mas dentro de todo o intestino, toda a extensão do intestino delgado, apresentam estruturas que são chamadas de vilosidades. E o que são vilosidades? São estruturas que vão ajudar na absorção dos nutrientes. E dentro dessas vilosidades que ficam nas paredes do intestino delgado, existem estruturas microscópicas, ou seja, nós não conseguimos ver, a não ser que utilizemos um microscópio de qualidade, microscópio eletrônico, para poder encontrar o que a gente chama de microvilosidades, certo? São estruturas ainda menores que acentuam, que aumentam o efeito da absorção dos nutrientes. E isso está disperso em toda a estrutura do intestino delgado. Então, pessoal, para finalizarmos a videoaula de hoje, vamos falar sobre o último órgão componente do sistema digestório, que é o intestino grosso. Qual é a finalidade dele? Primeiramente, sabemos que o intestino grosso ele mede 1,5 metro de comprimento, só que ele não fica todo emaranhado como o intestino delgado. Ele fica disperso em sua estrutura, certo? E é dividido em seco, cólon e reto. São as três estruturas, certo? Seco, cólon ascendente, que está subindo, cólon transversal e cólon descendente, que vai fazer a divisória com o reto, que é a porção final. E qual é a finalidade do intestino delgado? Do intestino grosso é reabsorver a água que veio dos alimentos e formar a massa fecal, as fezes. Por fim, as fezes são liberadas pelo ânus, certo? Um processo natural, certo? Que todos nós fazemos desde a barriga da mãe da gente. Não é porque a gente não nasceu que a gente não defeca. Fica aí o registro, tá? A gente pensa, é bom comer. Sim, o que você vai comer vai ser liberado depois, certo? Mas assim, não é tudo, é durante o processo da digestão. Se a digestão demora em torno de, sei lá, 5 horas para acontecer, o que acontece é, dentro dessas 5 horas, o que você comeu vai ser digerido da refeição anterior, vai ser da digestão de agora. E Bionerds, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Você ainda não se inscreveu? Você ainda não ativou o sininho das notificações? Vai ficar de fora.
ative o sininho das notificações para receber novos vídeos, certo? Novas notificações de novos materiais. Toda semana teremos vídeos novos aqui no canal. Beleza, gente? Valeu! Fui!